Olá, bem-vindo, bem-vinda à leitura e estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução e finalmente acabamos o item 6, que eram explicações de Kardec, muito necessárias, por sinal. Agora, Kardec vai começar a falar sobre algumas objeções que na época, no século XIX, se faziam ao Espiritismo. Ele vai tentar esclarecer algumas coisas que poderiam entrar num ambiente de dúvida. Ele começa assim no item 7. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos forte presunção contrária. A ciência estava no ápice de seu desenvolvimento, mais ou menos 1857 foi quando foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, e nós temos aqui, então, a ciência amplamente desenvolvida, e diz assim, olha, tem gente que vai ficar na dúvida, porque tem corporação científica dizendo que o Espiritismo é besteira, que está tudo errado. E continua, não somos dos que se rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos. Olha que respeito de Kardec, né? Como ele é delicado no trato, como ele é respeitoso. Ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Ele fala assim, olha, a gente respeita e eu gostaria muito de também ser considerado como um sábio, que ele de fato era. Mas a opinião deles não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Cuidado, não é assim. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. A ciência vai ver um fato e vai explicar, cada um dá a sua explicação. Cada um constrói o seu sistemazinho, que deseja fazer prevalecer, e o sustenta com obstinação. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis. Hoje, 2025, nós vemos, a ciência lança um fato, traz aquilo como verdade e algum tempo depois, nem um ano depois, aquilo já é derrubado, já diz, olha, essa avaliação foi equivocada por conta disso, daquilo, não é aí. Imagine na época de Kardec. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Aquela coisa, contra fatos não há argumentos. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. Então, não tenho fato, não tenho certeza, pelo menos tenha dúvida. Isso já mostra que você tem bom senso. Como é que você vai ter absoluta certeza de algo que você não conhece? Complicado. No tocante às coisas notórias, tipo física, matemática, química, a opinião dos sábios é, com toda razão, digna de fé, pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, em termos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver quase sempre é hipotética, visto que eles não se acham mais livres de preconceito do que os outros. Então, assim, nós estamos no campo da química, ótimo, eu vou procurar pessoas capacitadas na área de química para darem a opinião delas. Agora, se é uma área que não tem nada a ver com elas, isso não faz com que elas sejam, a opinião delas seja melhor do que a opinião de outra pessoa.
Direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro, pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos e etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as suas forças. Tirai-o daí e o vereis quase sempre delirar, por querer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Então, vamos supor que eu fosse muito boa em cálculo de estrutura, de construção. Aí alguém pede a minha opinião sobre uma célula da biologia. Eu vou querer transferir o meu conhecimento de estruturas de construção para a célula. Alguma coisa eu posso até acertar, mas o resto eu vou errar profundamente, porque eu não vou entender a função de cada organela da célula. Portanto, eu vou falar besteira. O fato de eu entender um ramo de alguma ciência não me dá o aval para dar opinião sobre tudo que existe. E hoje, ainda mais, nós com essa questão da internet, nós nos tornamos especialistas em coisas que nós não temos nem noção do que se trata. Nós achamos que temos o direito de opinar sobre coisas que nós não fazemos a menor ideia. E opinar como se fôssemos profundos conhecedores daquilo. Vai escorregar na casca de banana, não é possível. Consultarei, pois, de bom grado e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão, porém, de permitir-me, sem que isto afete a estima a que tem direito por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Não é porque o fulaninho é muito bom, famosinho na sua área, que isso dá a ele entendimento sobre todas as ciências. Na época de Kardec, ele estava dizendo assim, olha, nós estamos nos deparando com uma ciência totalmente nova. É algo desconhecido, é um universo que se descortina, o universo onde seres que não estão mais usando a carne, o corpo material, estão aqui nos dizendo como é que funciona o lado de lá. Eu não vou pedir a opinião de um especialista em cálculo integral e diferencial, sabidão, bacana, sobre qual é a opinião dele, se essa pessoa que já morreu pode vir aqui ou não falar a respeito do que ele está vendo do lado de lá. Não é da área dele. Ele não está dizendo que o cara não entende, nesse exemplo, cálculo integral e diferencial. Ele está dizendo que isso não dá a ele condições de opinar sobre um mundo totalmente diferente, que é o mundo dos espíritos. Por isso que é o livro dos espíritos. São os espíritos que dão as respostas que Kardec formula. Por isso que o livro é deles e não de Kardec. A gente continua no próximo vídeo. Não perca, não.